Então, gente, aí estamos agora, então, dando continuidade aqui, né, à atividade industrial do Brasil, a segunda fase. Essa segunda fase, ela, né, tá certo, 1929, 1930, tivemos aí um fato que ocorreu, né, nos Estados Unidos, já se consolidando como, né, queria se consolidar como a maior economia do mundo, ultrapassando a economia da Inglaterra. Tivemos então a quebra da Bolsa de Nova York, né? Então tivemos aí a crise, com essa quebra da Bolsa, tivemos a crise do café no Brasil, porque o Brasil vendia muito café para lá, não é? Então tivemos que aí de fato, olha, vamos ter que criar uma outra atividade e vamos de fato agora trazer atividade industrial para o Brasil. Então tivemos a crise do café. Na era Vargas tivemos o surgimento de uma reorganização econômica, chamados arquipélagos econômicos, não é? Que na realidade funcionavam dessa forma, né? Antes de Vargas, Vargas ele organizou, porque tínhamos o quê? Tínhamos a Amazônia extrativa, o Sudeste cafeicultor e o Nordeste açucareiro. E era difícil para o governo federal integrar essas áreas, podemos dizer assim, essas áreas econômicas do Brasil. Então tivemos o surgimento do DNER, não é? E da DNP. O DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. DNP, Departamento Nacional do Petróleo. Por quê? Que veio surgir a Petrobras. Por que motivo? Porque tivemos aí, pode ter certeza de um fato, tá certo? O surgimento da Petrobras mais à frente com a descoberta do petróleo na bacia, no Recôncavo Baiano. E outra fase que colaborou para essa, né, intensificação da indústria no Brasil foi a Segunda Guerra Mundial, né? Aquela velha história, né? Hitler queria instalar aqui um complexo siderúrgico. E Roosevelt disse não, você não vai instalar, eu vou instalar primeiro. E naquela briga de quem iria instalar, e Vargas no meio desse imprensado, dessa briga, acabou os Estados Unidos, ele, tá certo, assinando um tratado de instalação de uma companhia siderúrgica, que ficou conhecida como Companhia Siderúrgica Nacional, né, no Rio de Janeiro, tá certo, naquela área onde é hoje o município de Volta Redonda, entre outros ali. E temos então essa CSN, que hoje não pertence mais ao governo federal, foi privatizada já em meados da década de 90, ok? A terceira fase, 1960 a 1980. Aí tivemos aí, essa fase é bem interessante porque tivemos aí o chamado, né, TJK, o chamado Plano de Metas, que é a construção de infraestrutura, construção de estradas, portos, aeroportos, não é? Projetos hidroelétricos, não é isso? E a chegada de transnacionais, sobretudo dos automóveis, né? Chegada da Ford, né? Chegada também da General Motors, né? A Chevrolet, enfim. A partir de 64 tivemos a ditadura militar, não é isso? Então os militares, eles organizaram de uma forma, que tivemos aí o chamado milagre econômico, né? O crescimento, a produção com bens de consumo duráveis, né? E a exploração econômica baseada no tripé de capital. Então, como seria esse tripé de capital, né? Presta bem atenção aí. O Estado ele entrava com energia, indústria de base, aquela indústria mais pesada, não é? Os particulares, quem tinha dinheiro para investir, eles investiam em bens de consumo de baixa tecnologia e também bens de consumo conhecidos como não duráveis, alimentos, roupas, tá certo? Cosméticos, enfim. E o estrangeiro que quisesse investir aqui, ele iria investir com a indústria de bens de consumo duráveis, ou seja, automóveis, máquinas, não é? Tá certo? Entre outras situações. Então, esse tripé de capital foi na época dos militares. E mais acima, tivemos aqui o chamado Plano de Metas, que aí foi naturalmente de JK, de Juscelino Kubitschek, que foi a infraestrutura para a chegada da indústria, não é? Construção de estradas, portos, aeroportos, etc. Ok, gente? Então, essa parte aí nós temos então ainda o surgimento da Sudene, né? Um pouco antes, 1959, com projetos de incentivo à industrialização não só do Nordeste, mas do Norte também, porque até então não existia a Sudã. Então nós tivemos aí com a própria Sudene criando na região norte a Zona Franca de Manaus, não é? Tá certo? Ou seja, uma zona podemos observar, de tributação zero, imposto zero, aproveitando apenas a mão de obra, né, tá certo? E empregando, né, naturalmente. Se você aproveita essa mão de obra, você gera o quê? Gera receita e receita, renda e renda consumo. Então essa Zona Franca existe ainda. E tivemos aí muitos polos que surgiram no Nordeste, sobretudo, né, o complexo, podemos observar o polo petroquímico de Camaçari na Bahia, o complexo industrial de Aratu,
Aqui tivemos em Recife o complexo, podemos observar aqui na área metropolitana Jaboatão, Recife, né? Outro complexo Abreu e Lima Paulista, não é? E tivemos mais à frente, né, já aí, durante os anos 80, o surgimento do complexo portuário industrial de Suape, né? Que é exatamente o que eu já havia falado para vocês aqui. Então nós temos aí, tá certo, tá bom, mais um aspecto dessa industrialização. A quarta fase da indústria, tivemos então esse processo, né, que nós temos aí de baixa produção, que a nossa indústria caiu muito. Nessa era Collor-Itamar, né, tá certo, abriram muito para os produtos estrangeiros, sobretudo os produtos orientais, né, os produtos chineses. FHC, tivemos a intensificação do neoliberalismo, não é isso? As privatizações, privatizaram muitas empresas, das quais a Telebrás, né? Tá certo? Tivemos a privatização dos bancos estaduais, o Bandep aqui em Pernambuco, o Banespa em São Paulo, tá bom? O Banerj no Rio de Janeiro e tantos outros. Não é? E tivemos mais ainda em 1997 a crise dos tigres asiáticos, desse bloco econômico muito forte, né? Mas que entrou em crise, e uma crise pesada, não é? E que afetou muito aqui. E em 2007 tivemos aquela crise imobiliária dos Estados Unidos, aquela crise que foi em 2007, 2008, que abalou bastante a América. E tivemos aí, não foi maior do que a crise de 97, não é? A crise de 97 foi mais pesada. Mas essas são, podemos dizer, essa é conhecida como a última fase da industrialização no Brasil, não é? Tá certo? Essa fase de desindustrialização a qual nós estamos passando há muito tempo e intensificado durante os últimos anos também. Ok?